Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria começar por cumprimentar o Dr. António Sousa e dizer-lhe que começo por discordar da forma como começou a sua intervenção inicial. O senhor disse, o Sr. Dr. António Sousa disse que não tinha havido apoios financeiros desde 2008, desde a formulação inicial desta lei, 63A de 2008, ao sistema financeiro em Portugal. Eu acho que houve, e as pessoas sabem todas que houve. E até pode dizer-se que, em termos relativos, o apoio financeiro público a instituições bancárias, porventura, terá sido das maiores do mundo em termos relativos. Sr. Dr. António Sousa, ninguém neste país desconhece a intervenção do Estado no BPN, ninguém neste país desconhece a intervenção e as responsabilidades assumidas por todos nós contribuintes. Eu estou a pagar com o meu subsídio de Natal, os trabalhadores estão a pagar com o subsídio de Natal as intervenções públicas, quer no BPN, quer no BPP, e as responsabilidades inerentes. E, neste momento, isso significa, em termos diretos de liquidez, ou melhor, de falta de liquidez do Estado, 2,3% do PIB neste momento. E pode, como o Sr. sabe, e bem sabe, ser ainda num futuro próximo bastante maior do que isto. Ora, eu conheço poucos países do mundo onde as perdas públicas resultantes de intervenção do Estado no sistema bancário tenha sido ou se tenham traduzido em perdas de tão alto significado. E, portanto, permito-me discordar em absoluto da sua intervenção inicial, porque quem nos ouvir em casa diz assim, mas então, este senhor doutor que está aqui não representava também o BPN? Não representava também o BPP? O Sr. disse que em abril a banca disse que não estava disponível para suportar os créditos, enfim, da dívida soberana. Duas ou três semanas antes, eu ouvia, de facto, os diretores dos diversos bancos dizer exatamente o contrário. E queria-lhe recordar exatamente isto. Se formos repescar as afirmações dos diretores dos principais bancos portugueses, diziam que não se passava nada, que a situação de liquidez era assegurada, etc, etc. E, portanto, eu prezo as opiniões e costumo confrontar as opiniões emitidas ao longo dos tempos e não a partir do momento em que a estratégia de desenvolvimento e de gestão bancária apostou numa direção diferente daquela que vinha apostando até ali. Agora, não podemos dizer uma coisa um mês antes e outra coisa completamente diferente um mês e um dia depois. Eu queria, não obstante, colocar-lhe a situação da exposição da Banca Nacional. Há pouco, em resposta a uma pergunta colocada pelo deputado Basílio Horta, disse que 90% da dívida pública da banca é dívida pública portuguesa. Foi o que disse, em termos aproximados. Mas eu gostava de saber mais, se tiver dados, certamente terá, que é para nós termos a radiografia completa. E qual é a exposição da banca relativamente ao conjunto das empresas e qual é particulares, e qual é a exposição relativamente aos particulares e qual é a exposição relativamente ou resultante de parcerias estabelecidas para investimentos em Portugal com a banca, parcerias onde a banca entra relativamente a Portugal ou investimentos no estrangeiro. Qual é esta exposição? Que é para nós termos uma noção mais exata do que é que representa em termos percentuais a exposição da dívida pública nacional relativamente à exposição global da banca portuguesa. Porque só aí é que nós temos uma noção clara. E gostava, naturalmente, que abordasse esta questão. E é aqui, neste contexto de abril e desta exposição, que nós podemos repetir com propriedade que, de facto, mais valia que esta lei não fosse necessária. Porque, se falarmos de gestão pouco virtuosa, também podemos aqui adotar esta expressão e esta ideia. Repare, Sr. Doutor,
que há pouco também disse que na banca os dividendos foram cancelados em 2010 e em 2011 e que houve uma capitalização de cerca de 5 mil milhões de euros. Perdão? 2.000 milhões. E é capaz, 2.000 a 2.000 milhões, muito bem. 2.000 a 2011, perdão, era isso, foi um lapsus ali. O que eu queria era perceber, era, durante estes anos todos, qual é a percentagem de capitalização resultante dos dividendos no volume total de dividendos distribuído durante o mesmo período. E mais, porque é que os acionistas dos bancos, para além de não receberem agora dividendos, ou receberem menos dividendos, porque é que agora não estão disponíveis para resolver o problema da maneira que uma empresa normal resolve, que é, naturalmente, através de entradas de capital, através de desalavancagem. E já agora um outro dado. Qual é a taxa de cobertura que neste momento a banca portuguesa tem relativamente aos seus créditos? É uma taxa de cobertura de capitais próprios normal ou é considerada anormalmente elevada face àquilo que é uma situação aceitável e adequada em termos de gestão bancária ao nível internacional? É que por aqui nós podemos perceber que, afinal, a gestão não foi, enfim, eu não direi má gestão, não é isso que quer dizer, mas pelo menos uma gestão imprudente, uma gestão pouco cautelosa, que viu a banca confrontada numa situação em que não é capaz de cumprir, de facto, as imposições legais prudentes de rácios que agora estão em vigor e que vão ser colocadas em vigor no futuro próximo. É que era o mínimo que se podia fazer e que se podia exigir, era exatamente isto. Era que, resultante da constatação de facto de situações de gestão generalizadas, e também em Portugal, menos adequadas e duvidosas, que pelo menos os rastros de capitais próprios fossem elevados para garantir alguma prudência acrescida. E se tem que queixar a banca, tem que se queixar de si própria. E os seus representados e os acionistas dos seus representados tinham que saber e ter sabido resolver o problema de outra maneira. Há uma questão que eu lhe queria perguntar ainda. Mais duas. Se calhar vou ter que ficar para a segunda volta. Porque senão o deputado Carlos Silva ainda acusa de favoritismo. Fundos de pensões e impactos. Ouvi há pouco dizer que os fundos de pensões vão ser transferidos a valor de mercado e que, portanto, isto vai ter impacto, novamente, na banca. Foi isso que eu entendi. Porquê? Porque a banca vai ter que refinanciar pelos valores originais. E eu, mais uma vez, pergunto, senhor, se isto for verdade, se eu entendi bem, vai ter que os prover. Mas se não for, explicará, Sr. Doutor. É que se for assim, nós podemos então concluir que, mais uma vez, a banca deixou de dotar os fundos de pensões dos meios adequados para garantir as responsabilidades reais futuras. E agora que esses fundos de pensão valem em termos de mercado menos, passam para o Estado e a banca vai ter que suportar aquilo que devia ter suportado anteriormente. E se não suportou, volto ao conceito de boa gestão ou de má gestão daquilo que é um instrumento essencial da banca, que é as responsabilidades futuras pelas reformas dos seus trabalhadores.